Você sabia que a situação política no Brasil está mais tensa do que nunca? Acusações pesadas contra Jair Bolsonaro e a comparação com a Venezuela estão em alta, e isso revela muito sobre a estratégia da esquerda. Vamos entender como tudo isso se conecta e o impacto que tem no nosso país. Tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por 5 crimes, não só ele, outras 7 pessoas, mas a gente vai detalhar quais são esses crimes aqui e o quanto cada um desses tipos penais podem render até de prisão caso haja esta condenação. Organização criminosa armada é uma pena de 3 a 8 anos de prisão, além de multa que pode ser determinada pela Justiça. Os 2 pontos aqui, que são daquela nova lei, da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, são 2 artigos diferentes aos quais os 8 réus que se tornaram réus ontem vão responder. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena é de 4 a 8 anos, que pode ser agravada proporcionalmente à violência ocorrida para esta tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Isso significa fazer com que o país deixe de ser, a tentativa de fazer com que o regime democrático caia e um regime autoritário venha a ser colocado em seu lugar. Que é diferente, segundo a legislação, do crime de golpe de Estado, porque o golpe de Estado qualificado aqui com pena de 4 a 12 anos, além também de uma pena que pode ser agravada a depender da violência constatada neste ato, pode ser um golpe pode não necessariamente levar ao fim do Estado Democrático, mas é o que seria, por exemplo, um autogolpe. Aquele que está no poder continuar no poder e manter as outras demais instituições funcionando, ou mesmo alguém entrar no poder, tirar o governante de momento do poder, mas sem deixar de funcionar as instituições democráticas, como o Congresso, o Judiciário, os outros poderes. Esta é uma divisão ali que quem defende que possa ser aplicada os 2 artigos interpreta. Há quem acha que não, que esses artigos se sobrepõem e por isso deveria ser escolhido apenas um desses crimes. Isso, inclusive, foi o que sustentou alguns dos ministros nos primeiros casos que foram julgados lá no plenário. Vou pedir ajuda depois para o Theo Cury para lembrar se esta foi a argumentação do próprio presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, mas é ele, Theo Cury, que vai nos explicar. Além disso, outros 2 crimes que são os de menor gravidade do ponto de vista da pena que pode ser aplicada aos réus, que é o dano qualificado contra patrimônio da União, porque afinal de contas foram destruídos não só objetos, mas as próprias sedes dos 3 poderes foram atacadas, e deterioração de patrimônio tombado, que pode levar de 1 a 3 anos, porque vale lembrar, não só ali as sedes dos 3 poderes, mas uma boa parte do plano piloto ali de Brasília, Brasília é uma cidade tombada por todo o projeto que foi feito por Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, cidade que foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, se eu não estou errando a conta, 65 anos. E por falar em desestabilização, a comparação com a Venezuela é uma arma poderosa utilizada por Bolsonaro. A situação do regime de Nicolás Maduro incomoda a classe média brasileira e expõe a hipocrisia da esquerda, que ainda tem defensores do regime ditatorial. O PT e o PCdoB, por exemplo, continuam a ecoar a defesa de Maduro, mesmo sabendo que isso contraria os valores democráticos que tanto pregam. Essa contradição é um tiro no pé para a esquerda, que tenta se distanciar de um regime que não permite oposição. Olha, porque existem vários tipos de narrativa que são adotadas pelos bolsonaristas e pelo ex-presidente, dependendo da circunstância, mas essa é uma mais perene, É uma estratégia de fazer uma comparação com a situação da Venezuela, porque isso sensibiliza muito a classe média brasileira. A situação da Venezuela, o regime de Nicolás Maduro incomoda e muito todos os espectros políticos aqui no Brasil, inclusive a própria esquerda, setores da esquerda. E, por outro lado, constrange esses mesmos setores da esquerda que dentro deles encontram ainda defensores do regime. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o caso de 2 partidos que ainda ecoam o regime da Venezuela. Dentro do PT há divergências, mas a esquerda petista é a ardorosa defensora do regime de Nicolás Maduro desde a época de Chávez e continua sendo. Não por acaso, a secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente, é também do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. O PT
tem uma postura pró-Maduro. Claro que é uma postura que fica cada vez mais nas entrelinhas do partido. O PT não vai ficar se expondo em relação a Nicolás Maduro. Você não vai encontrar hoje no portal do partido, nas redes sociais do partido, nenhuma defesa pública do regime, que pode ser chamado de uma ditadura. Mas é oficialmente a linha do Partido dos Trabalhadores. E tem também o PCdoB. O PCdoB que aí sim faz uma defesa pública, aberta e entusiasmada do regime de Nicolás Maduro, um regime que não permite oposição. Então o ex-presidente Jair Bolsonaro encontrou ali um flanco bem interessante, comparando a situação da Venezuela com a situação aqui no Brasil, se colocando no mesmo patamar ali da Corina Machado, e, enfim, de outros perseguidos pelo regime. A questão é, no caso da Venezuela, muitos deles pediram asilo político. Inclusive, o González, que foi o candidato a presidente da República na Venezuela, está exilado em Madrid, na Espanha. Ou seja, tem gente que pode interpretar isso como uma sinalização de que Bolsonaro pode seguir o mesmo caminho. Agora, de fato, cada vez mais fica difícil para esses setores da esquerda que defendem a Venezuela manter esse discurso, essa narrativa, já que o bolsonarismo abraçou ela com tanta força. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e entender como a esquerda está prejudicando o nosso país, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos lutar pela verdade e pela democracia.